Saudações tricolores, eu sou o Fio, o seu canal Gol de Barriga, e nesse domingo, último domingo antes de começar a temporada de 2026, a gente tem assunto para falar, nenhuma grande novidade, mas algumas atualizações e algumas surpresas ali para a torcida do Fluminense, né? Hulk falando com o torcedor do Galo que foi cobrar na porta do treinamento. A gente tem também Fluminense de olho em Alex Coelho, que é jogador do São Lourenço, atacante, né? Segundo a imprensa argentina, o Fluminense é um dos times que quer comprar essa briga, que o Boca também quer esse jogador, mas a gente vai falar isso no decorrer do vídeo, e também falar um pouco de Copinha e falar da situação do Zubeldia, tá? Então roda a vinheta, vamos começar esse domingo falando de Fluminense. Começando esse vídeo desejando um bom dia, um bom domingo, e espero que um domingo com boas novidades para a torcida do Fluminense, tá? Mas antes de começar o vídeo, por favor, se inscreve no canal e deixa o like, que ajuda muito. Lembrando que tem vídeos aqui no canal Gol de Barriga todos os dias para a gente falar do nosso time, falar do Fluminense, tá? A gente vai começar falando sobre um jogador novo pintando no radar do Fluminense, Alex Coelho, né? Segundo jornalistas argentinos Gonzalo Orediano e Luca Bonafina, o Fluminense tá querendo o atacante argentino Alex Coelho do São Lourenço, tá? Vou contextualizar para vocês antes de abrir a matéria do Diário Olé e explicar, né? O Alex Coelho é um jogador que fez as últimas 2 temporadas no São Lourenço e está sendo especulado no Boca, né? O Boca parece que quer contratar, é o que a imprensa argentina está falando, e hoje pintou essa notícia que o Fluminense, né, eles postaram que a equipe brasileira que fez uma oferta melhor que a do Boca por Alex Coelho é o Fluminense. Espera-se progresso nos próximos dias. Essa é a informação, e aí eu vou abrir a matéria do Diário Olé para a gente ler, tá? O título, ali traduzindo, né, é o poderoso concorrente que surgiu para o Boca por Alex Coelho. Acontece que as boas atuações de Alex Coelho em 2025 no São Lourenço fizeram vários times se interessarem por ele, como o Boca, que já fez contatos oficiais e o considera uma das suas prioridades. No entanto, ainda não se fez uma oferta formal e agora surgiu um concorrente forte, Fluminense do Brasil. Todas as partes envolvidas nessa história sabem que Luiz Zubeldia, aí eles explicam a situação do Zubeldia com o coração, né, que a gente vai falar daqui a pouco, quer adicionar o Chuck, pelo jeito é o apelido do Alex Coelho, Chuck, às suas fileiras, e espera-se que nos próximos dias esse desejo por tê-lo se transforme em uma oferta concreta, tá? Segundo a apuração deles, o São Lourenço, que tem 60% do passe, quer 3 milhões de dólares na mão, e o Almagro, o clube antes dele, que tem 40% do passe, quer 2 milhões de dólares. Ou seja, quem quiser o atacante de 25 anos vai ter que fazer um pix ali de 5 milhões de dólares. Essa é a informação que a gente tem até agora. Aí você vai perguntar, Fio, você sabe quem é o Alex Coelho? Você assistiu os jogos do São Lourenço? Óbvio que não, e você também não. Se tiver um psicopata que assiste os jogos do São Lourenço e do Campeonato Argentino, quero o comentário de vocês, que acho que quase ninguém aqui, né, ou praticamente todo mundo, ninguém conhecia. Fui dar uma olhada nele, vi que ele é um segundo atacante ali, né, joga um pouco mais pela ponta esquerda, fui olhar o mapa de calor dele da última temporada, que está aparecendo aqui, né, aqui, está aparecendo aqui nesse momento, vocês vão ver que ele é um ponto esquerda, mas que joga um pouco mais centralizado, que aparentemente é o que o Zubeldia quer. Não é igual o Savarino, que eu vou ter que comparar com o Savarino, obviamente. O Savarino parece ser um cara mais técnico, joga muito mais centralizado nessas últimas temporadas do que o Coelho, mas assim, é esse cara. Nas últimas temporadas, ele fez uma temporada boa 3 temporadas atrás pelo Almagro, onde ele faz 35 jogos e 8 gols, e manteve essa média quando foi para o São Lourenço, tá? Não são números espetaculares nem números horrorosos, né? São 35 jogos, 8 gols e 1 assistência. Acho que para o jogador que joga mais aberto, os gols são ok, mas me chama atenção a falta de assistências nessas temporadas, tá? Fui assistir um melhores momentos dele, né? Um DVD do nosso Alex Coelho. Pareceu ser um jogador muito forte, alto e forte, que joga um pouco mais aberto, usa muito o corpo, é um Serna que usa mais força, mas parece um pouco mais habilidoso que o Serna também, né? É o que me pareceu, tá? Mas seria um jogador para mim, não seria o jogador que viria para ser o centroavante, seria um jogador, até pela fala do Angione, que deve vir um meia quando ele está falando do Savarino e um centroavante quando ele está falando do Hulk,
para o lugar do Savarino. A informação que a gente tinha é que o Fluminense esperava concretizar toda a negociação com o Savarino e Botafogo entre sexta e sábado. E hoje, por acaso, se você parar para analisar, é domingo. Então a gente não tem informação, não sabemos se tem alguma novidade, né? A novidade que a gente tinha é que o advogado do Savarino chegou no Brasil para conseguir andar com isso, para tomar essa decisão, para ajudar o Savarino a tomar essa decisão, mas enfim, pintou esse nome lá na Argentina, ainda não vi nenhuma informação vindo daqui, né? Não sei se hoje, provavelmente hoje, a gente terá alguma informação sobre esse atacante argentino, mas se você vai pedir minha opinião, que acho que é a ideia de quem está aqui no canal, né? Mas, aliás, eu gosto de ouvir a opinião de vocês também, por isso que eu peço muito para vocês comentarem no vídeo aqui, né? Eu prefiro o Savarino, se for para escolher um dos dois, porque a gente está falando de uma realidade. A gente está falando de um jogador que, no futebol brasileiro, já conseguiu mostrar serviço. Mas a gente perderia o Wallace Davi, né? Então tem um ponto positivo do Alex Coelho de não perder a promessa do Wallace Davi, apesar de, assim, o Fluminense já ter demonstrado para ele que parece não contar tanto com ele assim, pela forma que conduziu até agora a negociação com o Savarino, mas é mais uma aposta, né? E mais uma aposta de 5 milhões de dólares, 5 milhões de euros, que o Fluminense parece que banalizou esse valor e está fazendo uma aposta. Pode dar certo? Pode. Pode dar errado? Pode também. Então, confesso que eu estou querendo mais jogadores certos do que a aposta, tá? Quero a opinião de vocês. E falando sobre o jogador certo ou aposta, temos atualizações sobre um jogador que para mim é certo, que é o Hulk. Phil, o Hulk é certo no Fluminense? Não, estou dizendo certo no sentido que para mim é uma certeza de entrega de gols e de melhora no ataque do Fluminense. E até agora continua sem nenhuma atualização concreta se o Hulk vem, se o Hulk não vem. Vou repetir a frase que eu sempre falo nos vídeos para vocês: a cada dia que passa, para mim o Hulk fica mais... Cada dia que passa, sem o Fluminense fechar com o Hulk, parece que fica mais próximo dele ficar na Cidade do Galo. Porém, na Cidade do Galo, torcedores de torcida organizada do Atlético Mineiro foram cobrar os jogadores, e entre eles o Hulk. O Hulk sai do carro, vai conversar com eles e usa frases como: tentaram me colocar como vilão aqui, não sei o que vocês querem, é verdade, vocês vão saber, eu não vou estar falando de bastidores, que quando tiver que acontecer, vai acontecer e a verdade vai ser dita, né? Então o Hulk falou, né, com a torcida, abertamente, e mais uma vez o Hulk pegou um fósforo, acendeu e jogou de novo em toda essa fogueira, essa loucura que está acontecendo, esse pote de gasolina que está a relação entre ele, Sampaoli, ele, donos do Atlético Mineiro. Cada vez mais minha cabeça, sendo bem sincero, fica muito dividido, cara, porque eu acho que, mais uma vez, cada dia que passa, a janela tá... Os campeonatos estão chegando, e aí parece que o Hulk vai ficar lá, mas cada vez que ele dá uma declaração, parece que não tem ambiente nenhum para ele ficar no Atlético Mineiro internamente, com a diretoria e com a equipe de lá. Então, assim, estou sendo bem sincero, acho que a ideia do canal realmente é esse sentimento de torcedor. Não sei, não consigo garantir que o Hulk vem, que o Hulk não vem. Ainda apostaria que vai aparecer, mas talvez seja muito uma vontade minha, porque a gente não vê outro nome, não vê um plano B. Talvez tenha, mas não aparece. Para você ter uma ideia, ontem apareceu o Nicola falando que o Fluminense teve interesse em Bruno Rodrigues do Palmeiras, que jogou no Cruzeiro também e tal. Porra, aí eu fico pensando, se o Hulk não vier, vai ser o Bruno Rodrigues que a gente vai brigar? Vai ser Rafael Navarros que a gente vai brigar? Porra, é complicado demais. Então, assim, eu ainda tenho alguma esperança, eu ainda quero que o Hulk venha, e essa novela tem que acabar. Não dá pra gente ficar fazendo vídeo após vídeo, expectativa, e a quarta-feira, gente. Segunda, amanhã é segunda, terça, quarta. Quarta a gente vai estar lá no Luso Brasileiro vendo o Lelê, vendo o John Kennedy, vendo o Everaldo. O Everaldo não vai estar ainda, né? Mas é o jogador que a gente tem. Germancano machucado. E aí? Quem vai botar a bola para dentro na temporada 2026? A gente não sabe ainda. Espero que tenha atualizações, tá? Falando em Luso Brasileiro, quem não vai estar na quarta-feira no Luso é o Zubeldia, que temos atualizações sobre a situação de saúde dele. Duas notícias bem rápidas para a gente encerrar esse vídeo aqui desse domingo pela manhã, falando sobre Zubeldia, né? O Fluminense soltou informação no começo da noite de ontem que o técnico Luiz Zubeldia passou na tarde de ontem, né, deste sábado, por uma angioplastia com stent. O procedimento foi bem sucedido, mas a previsão de retorno às suas funções foi estendida para até 15 dias, que seja uma grande recuperação, professor. Vamos lá, né? A primeira informação é que se tivesse algum problema ia durar 7 dias, se tivesse problema não, né? Se tivesse necessidade
a equipe médica, o Zubeldia ia ficar afastado 7 dias, porém, todavia, parece que a princípio vai ficar um pouco mais de tempo. Primeiro ponto, a gente deseja saúde ao Zubeldia e que ele se recupere e foque no que tem que acontecer, que é ele se recuperar. Isso é indiscutível, não é um cara que a gente tem uma grande relação ainda, mas pelo amor de Deus, foi um cara muito importante no ano passado para mim, fez um bom começo de trabalho no Fluminense, mas independente disso, a gente está desejando para que ele se recupere logo e volte às suas atividades normais na vida. Entre elas, é técnico do Fluminense. E o que quer dizer esses 15 dias? Quer dizer que ele praticamente volta aos trabalhos junto com a equipe principal, né? Que daqui a 15 dias, a gente está falando do dia 25 mais ou menos, que é quando a gente enfrenta o Flamengo, que deve ser a estreia do time principal do Fluminense. Provavelmente, lembrando que a nota diz que até 15 dias, pode voltar antes, né? Mas pensando nesses 15 dias, ele não deve estar à beira do campo contra o Flamengo ainda, então o Zubeldia voltaria para a estreia do Campeonato Brasileiro ou para o jogo contra o Botafogo, deve ser por aí que o Zubeldia esteja de volta, mais uma vez, mais importante é ele voltar bem, tá? Isso é o primeiro ponto que a gente... Porque, mas parece uma coisa leve, eu conheço, confesso que eu não sei o que é uma angioplastia, mas assim... qualquer procedimento no coração é o que a gente fica preocupado. Espero que fique tudo bem com o Zubeldia, tá? E agora, realmente, para fechar, daqui a pouco, né, 11 horas da manhã, tem o terceiro jogo do Fluminense pela Copinha, né? O Fluminense já classificado pelo grupo 25, ganhou os 2 primeiros jogos, tá isolado com 6 pontos. O Fluminense ganhou o primeiro jogo de 2-0 do Água Santa, jogando com um jogador a mais durante o primeiro tempo, né? Desde o primeiro tempo. Depois ganhou do Brasiliense de 1-0, gol do colombiano Palácios, e hoje enfrenta o Esfera às 11 horas para garantir a primeira colocação e aí começar o mata-mata da Copinha. Ainda tem muita Copinha, esse começo ainda é uma fase muito ruim ali, o Fluminense não conta com jogadores que estão se apresentando no Carioca, né? Riquelme Felipe, o Naaran, o Wesley Natan, o Wallace Davi, tem alguns jogadores que podem ainda, que estão inscritos na Copinha, mas só devem aparecer se o Fluminense conseguir chegar numa fase um pouco mais relevante, tá? Vou assistir o jogo e aí falo com vocês aqui no próximo vídeo hoje, ou um vídeo amanhã, a gente não sabe ainda. Vai depender das notícias que envolvem o Fluminense. Espero que eu volte aqui hoje para falar. Você trouxe um vamos jogar limpo aqui, né? O Fluminense fechou com o Savarino e com o Hulk. Espero que tenha um vídeo com essa capa hoje, mas aí não depende de mim, depende da diretoria do Fluminense, do Galo, do Botafogo, dos jogadores. Eu só tô aqui para comentar minha opinião de torcedor e espero que vocês comentem também nos comentários, tá? Deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto, até a próxima, um bom domingo para todos vocês.